Olá pessoal, eu sou a Monique Paraíso do setor do E-Social da Praxio e hoje nós vamos conversar referente à simplificação do E-Social e quais suas principais mudanças. A MP 881 de 2019 tem como premissa simplificar o envio de dados ao E-Social e eliminar a complexibilidade de informações. Os objetivos da simplificação são modernizar e simplificar o sistema, manter a integridade das informações e diminuir a redundância das informações. O novo layout do E-Social versão 1.0 foi disponibilizado a partir do dia 10 de 5 de 2021. O cronograma de envio das fases do E-Social, por enquanto, permanecem os mesmos, tá? O E-Social passou por um amplo processo de simplificação, sendo excluídos alguns eventos e campos para diminuir o volume de informações até então enviadas pelas empresas. Os eventos e tabelas excluídos foram a S1030, tabela de cargos e empregos, S1035, tabelas de carreiras públicas, S1040, tabelas de função, cargos em comissão, S1050, tabelas de horários e turnos de trabalho, S1060, tabela de ambientes de trabalho, S1080, tabela de operadores portuários, S1250, aquisição de produção rural, também a S1295, solicitação de totalização para pagamento em contingência, S1300, contribuição sindical patronal, S2221, exame toxicológico do motorista profissional, S2245, treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações, a S2250, tabela de aviso prévio e a S2260, convocação para trabalho intermitente. Além desses eventos excluídos, houve algumas flexibilizações de várias regras para a validação das informações, fazendo com que diminua a quantidade de erros que impedem o recebimento dos registros, diminuindo os registros que retornariam com críticas ao gerenciador, retornando agora apenas com a mensagem de advertência. Um exemplo é a informação de remuneração dos funcionários ativos. Era uma condição para o recebimento do evento de fechamento da folha, a S1299, e agora, com a simplificação, o evento será recebido com sucesso, porém retornará uma mensagem de advertência como alerta ao usuário da ausência da remuneração desse funcionário, tá? As informações já enviadas ao E-Social antes da simplificação não vão precisar serem reenviadas na versão simplificada, tá? Elas continuam armazenadas no portal do E-Social e no sistema também. Um exemplo é uma empresa que enviou uma admissão em outubro de 2019. Nesse evento, o cargo S1030, que na simplificação foi excluído, exercício pelo empregado foi informado mediante a referência de um dos códigos exigentes na tabela de cargos. E já o horário contratual S1050, excluído também na simplificação do empregado, foi informado mediante a indicação do código relativo a um dos horários existentes na tabela de horário do empregador. Na versão simplificada do E-Social, essas duas tabelas deixam de existir e essas informações passam a ser prestadas mediante a utilização de campos de textos dentro do próprio evento da admissão S2200, tá? Isso não significa que o declarante tem que reenviar os eventos de admissão dos empregados. Apenas os empregados admitidos a partir da entrada em produção da versão do layout simplificado 1.0 é que tem que ter as suas informações de cargo e horário contratual prestados seguindo essa nova sistemática, né, esse novo layout. Agora, caso haja uma alteração contratual do empregado a que se refere o exemplo, após essa entrada em produção, deve ser enviado um evento de S2206, alteração de contrato de trabalho, tá? Seguindo a versão simplificada, com os cargos e horários contratual, informado mediante a utilização de campos de texto dentro da própria S2206, tá? Coloquei aqui o nomezinho do campo que vocês encontrarão dentro do XML.
Atenção! Na simplificação do e-social, o número de PIS dos funcionários não será mais informado em nenhum XML, no XML de nenhuma tabela, tá? E o CPF passa a ser o identificador exclusivo em todas as tabelas. Agora nós vamos falar um pouquinho referente às alterações que, com a simplificação, teve em algumas tabelas, tá? A tabela S1000, essa tabela já tem a opção de preenchimento simplificado no portal do e-social, tá bom? Ainda sobre a S1000, ela teve a redução de campos como razão social, natureza jurídica, o contato e o software house. Foram excluídos os indicativos de entidade educativa sem fins lucrativos e empresas de trabalhos temporários. E foi incluído o campo para indicativo de microempresa, ME, ou empresa de pequeno porte, EPP, conforme as imagens, tá? Agora, falando um pouquinho da S1005, o RAT e o FAP só será obrigatório se não for determinado pelo órgão público responsável. E sendo diferente, deve ser informado o número de processo administrativo e foi excluído a opção de registro de ponto. Ainda falando sobre a 1005, não é mais obrigatório informar se contrata funcionários aprendizes, e só fica obrigado se for contratado por entidade educativa ou prática desportiva, ou se tiver processo judicial de dispensa de contratação. Também não é mais obrigatório informar se a empresa contrata PCD, tá bom? O número de processo judicial, quando tiver para aprendizes e PCD, será incluído no próprio evento e não mais na S1070. Atenção para essa informação, pois além de não ser mais enviada ao sistema, deverá ser preenchida essa informação para que não ocorra divergência entre as informações do folha de pagamento e e-social, ok? Passa a não ser mais exigido informações que já constam em outras bases do governo, como o RAT, o FAP e a razão social. São informações consideradas redundantes, pois já constam na base do governo, ok? Nessa imagem, vocês podem verificar os campos de opções de registro de ponto, que não é mais obrigatório, e o campo de contratação de aprendiz. Na tabela S1010, não tivemos grandes mudanças, tá? Mas se trata de uma tabela mestra do e-social e, quando não saneada, se torna uma vilã para as empresas. Precisa verificar se todos os eventos estão com as incidências corretas, de acordo com as incidências da folha de pagamento, e se estão todos parametrizados de acordo com a legislação do INSS, conforme a Lei 8.212 de 91, a de FGTS, conforme o artigo 28 da Lei 8.212 de 91, e a de IR, conforme o decreto 9580 de 2018, ok? A tabela S1020 é uma tabela relacionada ao FCAS e afeta diretamente o cálculo de contribuição previdenciária, e nos terceiros, ou seja, impacta totalmente no fechamento da folha de pagamento. Cada tomador deverá ter uma S1020 enviada com sucesso, tá? Agora a S1030, o nome da função e CBO passam a ser informados diretamente no XML da S2200, tabela de admissão, e a S1035 foi excluída e não será mais enviada ao e-social, tá? A S1040, tabela de funções, as funções serão informadas diretamente na tabela de admissão, S2200, e quando for o caso, passando a ser desnecessário o trabalho de informar duplamente um item que se refere a um evento de admissão, que ele era informado na S1040 e na 2200. Então, na simplificação, manteve somente na 2200, tá? A S1050 não será mais enviada. A informação do horário e turnos
serão informados diretamente na S2200 em um campo específico para essa informação. A S1060, tabela de ambiente de trabalho, migrou para o evento da S2240, que também está simplificado, tá? A S280 passará a ser informada como forma de lotação na S1020. A S1250, as informações de aquisição de produção rural serão enviadas pela EFD-REINF no evento R2055. Então, essa tabela saiu do E-Social, tá? A 1300 foi extinta, não será mais enviada. E a S2190, antes era necessário somente o CPF, data de admissão e data de nascimento para o envio dessa tabela, que é a admissão do trabalhador pré-eliminar. Com a simplificação, essa tabela teve a inclusão de alguns campos que são exigidos pela CTPS digital agora para o envio da S2190, tá? Então, são os campos: matrícula do funcionário, código da categoria, natureza da atividade, urbana ou rural, CBO, valor do salário, unidade do salário, tipo de contrato e, em casos de contrato determinado, a data do término do contrato também. A 2221, a portaria SERPT 1417, publicada em 20 de dezembro de 2019, revoga a portaria 945 de 2017, que exigia a informação de exames toxicológicos para os motoristas profissionais no CAGED. Por isso, o evento perde a sua função e não será mais enviado ao E-Social. Porém, não é porque não será mais enviado ao E-Social que o funcionário não está obrigado a realizar o exame, ok? Ele precisa fazer o exame sim, pois o artigo 168 da CLT e a portaria 116 de 2015 não foram revogados. A S2230, tabelas de afastamento, nessa tabela não será mais informado o CID, quantidade de dias de atestados e dados do médico, tá? E foi incluído para os casos de férias a obrigatoriedade de informar o período aquisitivo daquelas férias que estão sendo enviadas. Sendo assim, precisa ter muito cuidado com as dobras de férias, ok? A S2245, tabela extinta, não será mais enviada ao E-Social. E a S2250 não será mais enviada, porém as informações referentes a aviso prévio serão enviadas no mesmo XML da S2299, tá? A S2260, as informações que seriam enviadas nessa tabela já fazem parte da tabela S2200 e S1200, sendo assim não será enviada ao E-Social mais a S2260, tá? Falando um pouquinho agora da S1200, tabela onde será informada todos os eventos de pagamento, inclusive de retenção e IR passa a ser informados, tá bom? A S1210 foram resumidas as informações de data de pagamento e o valor líquido em relação aos eventos 1200, 2299 e 2399, tá? E a S1295 não será mais enviada, pois a 1299 passa a aceitar o fechamento em contingência, tá bom? E por fim, a tabela de encerramento, a tabela S1299. Ela não fará mais validação se todos os funcionários têm o envio com sucesso da S1200 ou 2299, 2399 em caso de funcionários desligados, e a folha será fechada da forma que estiver com a contingência. E se caso tiver algum funcionário ativo que não teve a remuneração informada, o registro irá retornar com a mensagem de advertência e vai relacionar os funcionários que estiverem nessa situação. Essas foram as principais mudanças na simplificação do E-Social no novo Layout 1.0. Espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo webinar. Tchau, tchau!